Leitura da Lei Orgânica que regula a Procuradoria-Geral do Estado, Lei Complementar 86, Estado da Paraíba. Vamos lá. A Procuradoria-Geral do Estado, órgão de natureza permanente e essencial à justiça e à administração pública estadual, é instituição de excelência na defesa dos interesses do Estado e da Paraíba, e no zelo e controle da coisa pública, exercendo com exclusividade a representação global do Estado em juízo, o assessoramento direto do governador, a consultoria superior do Poder Executivo e o controle jurídico-administrativo dos órgãos e entidades da administração estadual. A representação judicial dos órgãos integrantes do Poder Judiciário Estadual, do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público Estadual e da Assembleia Legislativa incumbe, principalmente, à Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipóteses de atuação de tais órgãos na defesa de seus direitos e prerrogativas institucionais. São princípios institucionais da Procuradoria-Geral do Estado a legalidade, a moralidade, a indisponibilidade do interesse público e coletivo, a unidade, a indivisibilidade da competência. São funções institucionais da Procuradoria-Geral do Estado, dentre outras: patrocinar com exclusividade os interesses judiciais e extrajudiciais da administração pública estadual, exercer as atividades de assessoramento jurídico aos órgãos da administração pública estadual, bem como o controle da legalidade e da moralidade dos atos administrativos, representar a Fazenda Pública Estadual junto ao Tribunal de Contas do Estado, exercer a defesa dos interesses da administração estadual junto aos órgãos de fiscalização financeira e orçamentária, interna e externa. Representar obrigatoriamente o Estado da Paraíba perante os conselhos fiscais e assembleias gerais ordinárias e extraordinárias das entidades que tenham participação societária. Ter representação obrigatória perante o Conselho Fiscal da Secretaria do Estado da Receita. Representar obrigatoriamente o Estado da Paraíba perante os conselhos administrativos das entidades em que tenham participação societária. Representar o governador do Estado nas ações diretas de constitucionalidade e de inconstitucionalidade de sua iniciativa. Representar o governador do Estado nas providências de ordem jurídica reclamadas pelo interesse público e coletivo e pela boa aplicação das leis. Propor ao governador do Estado as medidas de caráter jurídico que visem a proteger os direitos reais e possessórios referentes ao patrimônio público estadual. Ajuizar medidas judiciais visando a proteção do meio ambiente e do patrimônio histórico, artístico, cultural, turístico e paisagístico do Estado. Propor ao governador do Estado a abertura do processo administrativo contra agentes públicos, nos casos de malversação de verbas do erário estadual ou quando da ocorrência de ato administrativo praticado com excesso de poder ou desvio de finalidade. Opinar sobre as matérias que lhe forem submetidas pelo governador de Estado, secretários de Estado e outros dirigentes máximos de órgãos e entidades da administração estadual. Opinar previamente sobre a forma de cumprimento de decisões e precatórios judiciais, apurar a liquidez e certeza do crédito tributário, além de escrever, controlar, cobrar e executar com exclusividade a dívida ativa do Estado. Executar as modificações, após prévio parecer, nos quadros societários das empresas portadoras de inscrição estadual. Coordenar, orientar e supervisionar tecnicamente as atividades da assessoria jurídica estadual. Promover a regularização dos títulos de propriedade do Estado, bem como oficiar em todos os processos de alienação, concessão, reconhecimento de domínio ou posse de terras públicas e outros imóveis estaduais. Celebrar contratos, acordos e convênios relacionados à qualificação funcional dos procuradores de Estados e dos servidores da Procuradoria-Geral do Estado. Emitir parecer nos processos administrativos de competência dos conselhos instituídos no âmbito da administração pública do Estado, quando solicitado pelo governo. Pelo órgão, quando expressamente autorizado pelo governador, mediante ato específico, transigir, desistir, fazer acordo, firmar compromisso, confessar, receber da quitação nas ações em que o Estado figure como parte. Quando expressamente autorizado pelo governador, mediante ato específico, transigir, desistir, fazer acordo, firmar compromisso, confessar, receber da quitação
nas ações em que o Estado figura como parte. Coligir elementos de fato e de direito e preparar, em regime de urgência, as informações que devem ser prestadas em mandado de segurança, em que figure como autoridade coatora o governador de Estado. Examinar os expedientes de natureza jurídica dos órgãos setoriais ou locais do sistema jurídico do Estado. Praticar atos próprios de gestão, administrar os fundos vinculados à Procuradoria-Geral do Estado, expedir os competentes demonstrativos, adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização. Praticar atos e decidir sobre a situação funcional, administrativa e patrimonial do pessoal ativo de carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadro próprio. Propor ao Poder Executivo a criação e a extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação e o reajustamento de remuneração de seus servidores. Dispor sobre os seus regimentos e regulamentos, exercer privativamente as funções de assessoramento e consultoria jurídica do governador de Estado, exercer outras competências definidas em lei compatíveis com seus princípios institucionais. Os pronunciamentos da Procuradoria-Geral do Estado nos processos submetidos ao seu exame e parecer, quando homologados pelo Procurador-Geral, esgotada a apreciação da matéria no âmbito do Poder Executivo Estadual, sendo vinculantes. Os pronunciamentos da Procuradoria-Geral do Estado nos processos submetidos a seu exame e parecer, quando homologados pelo Procurador-Geral, esgotam a apreciação da matéria no âmbito do Poder Executivo Estadual, sendo vinculantes. Se a autoridade administrativa interessada discordar das conclusões expostas no parecer, caber-lhe-á suscitar o reexame da matéria ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, no prazo de 10 dias a contar da publicação oficial. Exame. Salvo exceções expressamente previstas em lei, o procurador do Estado, subscritor do parecer, não estará sujeito à responsabilização em razão do conteúdo de sua manifestação técnico-jurídica, excetuando-se ainda o caso de dolo, erro grosseiro ou comprovada má-fé por parte do parcerista. A PGE deverá executar no prazo máximo de 90 dias, as certidões de dívida ativa, os acordos do Tribunal de Contas dos Estados e demais títulos executivos, judiciais ou extrajudiciais, cuja cobrança se situe-se no âmbito de sua esfera de competência. Caso os títulos apresentados não preencham os requisitos mínimos para sua válida e efetiva execução, em face da ausência de informações que inviabilizem a propositura da competente ação, compete à Procuradoria-Geral do Estado. Caso os títulos apresentados não preencham os requisitos mínimos para sua válida e efetiva execução, em face da ausência de informações que inviabilizem a propositura da competente ação, compete à Procuradoria-Geral do Estado comunicar ao órgão de origem do título, a fim de possibilitar a correção da irregularidade, recomeçando a fluir o prazo previsto nesse dispositivo, a contar da cessação da coluna. As autoridades administrativas do Estado da Paraíba que figurem como coautoras em ações de mandado de segurança deverão encaminhar à Procuradoria-Geral do Estado no prazo máximo de 10 dias, a contar do encaminhamento da respectiva peça informativa, cópia da petição inicial e das informações que porventura houverem prestadas. A consulta à Procuradoria-Geral do Estado só poderá ser formulada pelo governador do Estado, por secretário de Estado ou pelo dirigente máximo de entidades da administração indireta após a manifestação opinativa das respectivas assessorias jurídicas. Da estrutura organizacional. A estrutura da Procuradoria-Geral do Estado é composta por direção superior, integrada por Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, Gabinete do Procurador-Geral do Estado, Gabinete do Procurador-Geral Adjunto do Estado, Corregedoria da Procuradoria-Geral do Estado e sua Câmara de Ética e Disciplina, órgão e unidade das áreas instrumental, finalísticas e de assessoramento disposta em legislação específica. A estrutura organizacional da Procuradoria-Geral do Estado é composta pelos cargos de provimento em comissão, constantes no anexo 1 desta lei complementar.
do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado. O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado é órgão técnico e normativo de deliberação superior, é constituído de 9 membros, sendo membros natos o Procurador-Geral do Estado, Procurador Adjunto do Estado, Procurador Corregedor, o presidente da Associação dos Procuradores do Estado da Paraíba e de outra entidade de representação da categoria. Três membros nomeados pelo governador de Estado para o mandato de 2 anos, dentre os representantes da carreira de Procurador de Estado, sendo pelo menos um Procurador de Estado, SEG 301. 2 membros indicados pela Associação dos Procuradores de Estados ou de outra entidade de representação da categoria, nomeados pelo governador do Estado por mandato de 2 anos. A cada membro a que se refere ao inciso 2 e 3 deste artigo corresponde um suplente, que substituirá o membro titular em suas faltas, ausência e impedimentos, sem complementar a mandato em caso de vacância. O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada 2 meses e extraordinariamente sempre convocado pelo Procurador-Geral do Estado ou pela maioria absoluta de seus membros. As decisões do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado serão tomadas pela maioria de seus membros. Compete ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado elaborar o Regulamento Geral de Procuradoria-Geral do Estado, a ser aprovado mediante decreto do chefe do Poder Executivo. Expedir o seu regimento interno, deliberar sobre normas de concurso para o regulamento de promoção dos integrantes da carreira de Procurador de Estado, organizar anualmente as listas de antiguidade e de merecimento dos procuradores, processar e julgar as reclamações, os recursos em matéria de promoções e ingressos em carreira, deliberar sobre a oportunidade da realização dos concursos para ingresso na carreira de Procurador do Estado e decidir sobre as inscrições, programas e normas reguladoras, exercer o poder disciplinar relativamente aos membros da Procuradoria-Geral do Estado na forma regimental, conhecer as representações dos Procuradores do Estado quando decorrentes do exercício de atribuições, exercitar outras competências estabelecidas no Regulamento Geral de Procuradoria-Geral do Estado, dar posse aos Procuradores de Estado nomeados em virtude da aprovação em concurso público, editar resoluções e portarias. Seção 2 do Procurador-Geral do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado será dirigida pelo Procurador-Geral do Estado, nomeado em cargo de provimento em comissão, por ato de chefe do Poder Executivo, dentre os advogados notórios saber jurídico e reputação ilibada, incumbindo-lhe orientar, coordenar e supervisionar as atividades da instituição, receber pessoalmente as citações iniciais, intimações e notificações referentes às quaisquer ações ou procedimentos judiciais contra o Estado ou aqueles em que este seja a parte interessada, encaminhando-o para distribuição ou distribuindo-os diretamente aos procuradores de Estado. Representar o Estado em juízo ou fora dele, nos casos em que entender conveniente. Autorizar a não apresentação de recursos nos processos judiciais de interesse na Fazenda Pública Estadual. Transacionar, firmar acordo e termo de compromisso mediante delegação expressa do governador. Exarar despacho conclusivo sobre pareceres e informações dos procuradores dos estados nos processos que tramitem pela Procuradoria-Geral do Estado, ordenando, quando for o caso, sua restituição ao órgão de origem. Assistir o governador do Estado no controle interno da legalidade dos atos da administração. Propor ao governador do Estado a declaração de nulidade ou revogação de atos administrativos, bem como o ajuizamento de procedimentos judiciais que visem a declaração judicial de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos. Propor ao governador do Estado a abertura de processo administrativo disciplinar contra agentes públicos nos casos de malversação de verbas do erário estadual, ou quando da ocorrência de ato administrativo praticado com excesso de poder ou desvio de finalidade. Editar atos, inclusive os normativos inerentes às suas atribuições, editar portarias, instruções normativas e atos
relatórios relativos às matérias de interesse da Procuradoria-Geral do Estado, representar o governador do Estado nas Assembleias Gerais das sociedades de economia mista, podendo delegar essas atribuições aos procuradores do Estado, remeter aos órgãos internos os processos ou consultas administrativas para a elaboração de pareceres, assim como os expedientes para a propositura de ações ou a defesa judicial da Fazenda Pública Estadual, requisitar processos, documentos, bem como solicitar informações e esclarecimentos ao secretário de Estado ou qualquer autoridade da administração estadual, dispor sobre lotação pessoal da Procuradoria-Geral do Estado, conceder licenças, férias, direitos e vantagens na forma da lei aos servidores lotados na Procuradoria-Geral do Estado, determinar o registro dos relógios funcionais e aplicar as penalidades disciplinares, objeto de deliberação do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, na forma prescrita nesta lei complementar. Instaurar de ofício ou por deliberação do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado processos disciplinares referentes às infrações cometidas por procuradores do Estado e por servidores lotados na Procuradoria-Geral do Estado. Designar os procuradores do Estado para prestar assessoramento em caráter complementar junto à Secretaria do Estado ou a outros órgãos onde a Procuradoria-Geral do Estado tenha representação, sempre que conveniência do serviço ou interesse da administração pública assim o exigirem. Elaborar anualmente o relatório geral das atividades funcionais da instituição, dando conhecimento ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, elaborar proposta orçamentária financeira à Procuradoria-Geral do Estado, convocar e presidir reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, submetendo a sua deliberação os assuntos de maior complexidade e interesse institucional. Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, presidir a comissão de concurso para ingresso na carreira de Procurador-Geral do Estado, podendo delegar tal atribuição ao Procurador-Geral do Estado, atribuição ao Procurador de Estado, autorizar a seleção de estagiários, representar a Procuradoria-Geral do Estado na celebração de convênios, contratos e acordos que visem a qualificação funcional dos procuradores de Estado e dos servidores da instituição, despachar diretamente com o governador de Estado, promover a uniformidade do entendimento das leis aplicáveis à administração estadual, prevenindo e dirimindo conflitos de interpretação entre seus órgãos, podendo emitir súmulas administrativas e pareceres normativos que terão natureza vinculante perante os órgãos e entidades da administração estadual, elaborar, em articulação com a unidade correspondente, a proposta orçamentária da PGE, autorizar as despesas e ordenar os empenhos, desempenhar outras atribuições que lhe forem conferidas pelo regulamento desta lei complementar, em outras leis ou por ato do chefe do Poder Executivo. O PGE, Procurador-Geral do Estado, em caráter excepcional, poderá delegar competências aos procuradores do Estado para exarar despacho conclusivo nos processos que lhe forem submetidos à análise, ordenando, quando for o caso, sua restituição ao órgão de origem. O Procurador-Geral do Estado poderá, excepcionalmente e de forma fundamentada, avocar atos e processos que reputar imprescindíveis ao exercício do controle direto da legalidade pela Procuradoria-Geral do Estado. Seção 3 do Procurador-Geral Adjunto do Estado. O Procurador-Geral Adjunto do Estado será nomeado em cargo provimento em comissão por ato do chefe do Poder Executivo, dentre os integrantes ativos do quadro da carreira do Procurador do Estado, incumbindo substituir eventual e automaticamente o Procurador-Geral do Estado em seus impedimentos, férias, licença ou afastamento temporário. Planejar, orientar, dirigir e controlar em articulação com o Procurador-Geral do Estado as atividades dos órgãos da estrutura organizacional da PGE, exercer as demais atividades que lhe forem cometidas no regimento interno e as que lhe forem delegadas pelo Procurador-Geral do Estado. Seção 4 da Corregedoria e da Câmara de Ética e Disciplina. A Corregedoria-Geral da Procuradoria-Geral do Estado é órgão de ouvidoria, orientação, supervisão e expensão permanente de conduta moral e ética profissional e controle direto das atividades funcionais dos procuradores do Estado e dos servidores lotados na Procuradoria-Geral do Estado. A
Corregedoria da Procuradoria-Geral do Estado será ocupada por membro da ativa do quadro da carreira de Procurador do Estado, nomeado pelo Governador do Estado, incumbindo-lo. Ouvir dos administrados e das autoridades públicas em geral quaisquer reclamações sobre abusos, irregularidades ou ineficiências a respeito dos serviços prestados diretamente ao público pelo Procurador dos Estados e servidores da Procuradoria-Geral do Estado. Avaliar diretamente o desempenho funcional e a forma de condução dos trabalhos dos Procuradores dos Estados e dos servidores lotados na Procuradoria-Geral do Estado. Analisar os relatórios mensais remetidos, adotando de imediato as providências que fizerem necessárias. Realizar visitas periódicas aos conselhos administrativos dos estados, juízos federais e estaduais, onde tramitem feitos do interesse à Fazenda Pública Estadual, para fim de inspeção e correção das atividades envolvidas pela Procuradoria-Geral do Estado. Examinar permanentemente o funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado e os órgãos jurídicos a ela vinculados, sugerindo o que for necessário a racionalização do serviço. Instalar de ofício procedimento administrativo de averiguação contra os procuradores dos estados e servidores da Procuradoria-Geral do Estado. Determinar em ato ou provimento a providência a ser tomada ou corrigenda a ser feita. Comunicar ao Procurador-Geral do Estado os fatos relevantes apurados no exercício de sua competência. Requisitar aos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado os documentos necessários à sua avaliação e correção. Ter integral acesso às dependências e os documentos públicos dos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado. Atuar no controle de disciplina devido e manter a fiscalização da assiduidade, da pontualidade, da eficiência dos trabalhos realizados, adotando e sugerindo as medidas cabíveis. Fazer cumprir as deliberações do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, no âmbito de sua competência. Apresentar a cada ano, ou sempre que necessário, ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado os relatórios das atividades da Corregedoria-Geral, sugerindo as medidas e as providências que julgar necessárias. Acompanhar o estágio probatório do Procurador do Estado, fiscalizar as atividades estagiárias da Procuradoria-Geral do Estado, prestar informações e responder às requisições do Ministério Público e Magistratura, desempenhar outras atribuições previstas no Regulamento Geral de Procuradoria-Geral do Estado, aprovando por decreto do chefe do Executivo. A Câmara de Ética e Disciplina, órgão colegiado de assessoramento, a Corregedoria-Geral da Procuradoria-Geral do Estado, organizada e disciplinada no regimento próprio, presidida pelo Corregedor-Geral e composta por 2 procuradores do Estado efetivados e designados pelo Procurador-Geral do Estado. Tem a função de instruir, recomendar, providenciar e sugerir soluções para os processos administrativos de averiguação de conduta referentes às questões de ética no exercício da função pública e nas questões de disciplina que envolvam integrantes da Procuradoria-Geral do Estado, sugerindo à Corregedoria-Geral do Estado a solução adequada. As resoluções da Câmara de Ética e de Disciplina somente serão dotadas de efeitos jurídicos após homologada pelo Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado. O Procurador de Estado, em estágio probatório, não poderá integrar a Câmara de Ética e de Disciplina. A Câmara de Ética de Disciplina promoverá as audiências e as diligências necessárias à formalização das conclusões a serem encaminhadas às autoridades competentes para decidir sobre tais procedimentos. Das unidades integrantes das áreas instrumental, finalísticas e de assessoramento. Integra a estrutura organizacional da Procuradoria-Geral do Estado, unidades das áreas instrumental, finalística e de assessoramento, dirigidas e gerenciadas por servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão, a serem dispostas em legislação específica. Título 2 do Estatuto dos Procuradores do Estado, da carreira de Procurador do Estado, da estrutura da carreira e das atribuições do Procurador do Estado. A carreira de Procurador do Estado fica estruturada funcionalmente em 3 classes, da seguinte forma: Procurador do Estado, SEG 301, 302 e 303. 301, 40 cargos, 25 cargos SEG 302 e 30 cargos 303. Os quantitativos dos cargos a que se refere este artigo serão dispostos em legislação específica. Os
quantitativo dos cargos a que se refere esse artigo serão dispostos em legislação específica. São atribuições do cargo de Procurador de Estado: defender judicial ou extrajudicialmente os interesses do Estado da Paraíba, realizar trabalhos de assessoramento jurídico e de consultoria do interesse do Estado que lhes sejam submetidos, participar de comissões, grupos e trabalhos de órgãos colegiados, zelar pelos princípios e funções institucionais, sugerir a declaração de nulidade de qualquer ato administrativo ou sua revogação, representar o Estado na sociedade de economia mista, empresas públicas, agências de fomento ou reguladoras dos serviços públicos, quando designados pelo Procurador-Geral do Estado. Requisitar as repartições e as autoridades administrativas do Estado, os esclarecimentos indispensáveis ao desempenho de suas atribuições e, quando se fizer necessário, propor ou solicitar a requisição de processo e de outros papéis ou documentos. Denunciar agentes públicos ao governador e ao Ministério Público, propondo inclusive a abertura de processo administrativo, a instauração de ação penal nos casos de malversação de verbas do erário estadual, ou quando da ocorrência do ato administrativo praticado com excesso de poder ou desvio de finalidade. Exercer outras atividades inerentes à advocacia pública do Estado. O Procurador do Estado não poderá eximir-se ou recusar-se a praticar os atos necessários à defesa dos interesses do Estado, salvo em caso de impedimento declarado ou suspeição justificados. O Procurador do Estado não poderá transigir, confessar, desistir ou acordar em juízo ou fora dele, salvo quando expressamente autorizado pelo Governador do Estado. É vedado ao Procurador do Estado advogar, assistir ou intervir, ainda que informalmente, nos processos judiciais ou administrativos que versem sobre matéria contrárias ou conflitantes com o interesse do Estado. Salvo na hipótese alencada nesta lei complementar, o Procurador do Estado é vedado recusar-se a receber processos judiciais ou administrativos que lhe sejam distribuídos por determinação ou delegação do Procurador-Geral do Estado e do Procurador-Geral Adjunto no Estado, sob pena de responsabilização funcional nos termos da lei. Nos casos em que entender incabíveis recursos ou medidas judiciais, o Procurador do Estado, logo no início do prazo para tal fim, deverá justificar por escrito o Procurador-Geral do Estado. Do concurso público para ingresso na carreira. O ingresso na carreira de Procurador do Estado dar-se-á exclusivamente no cargo de Procurador de Estado SEG 303, que é 25 e 40, 15, 25 e 40, 30, 25 e 40. Mediante aprovação prévia em concurso público de provas e títulos organizados e realizados pela Procuradoria-Geral do Estado, com participação do representante da Ordem dos Advogados do Brasil. Verificada a existência das vagas após a autorização do Governo do Estado, o Procurador-Geral do Estado convocará, no prazo de 5 dias, o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado para a elaboração de regulamento do concurso respectivo edital. A consecução do concurso público de ingresso na carreira poderá ser transferida à Secretaria do Estado da Administração mediante autorização do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado. Mediante autorização, facultando-se inclusive contratação de instituição especializada para sua realização. A comissão organizadora do concurso público elaborará o programa de concurso abrangendo as matérias compreendidas nas áreas de atuação da Procuradoria-Geral do Estado. A inscrição para o concurso ficará aberta durante 30 dias contínuos, com edital publicado no Diário Oficial do Estado, admitindo-se a prorrogação do prazo a critério da comissão da organização. A publicação do edital no Diário Oficial do Estado será feita integralmente ou por extrato e com antecedência mínima de 5 dias do início do prazo de inscrição. O edital, após a aprovação do ato pelo Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, mencionará os requisitos exigidos para a inscrição, as condições para o provimento do cargo, o programa de cada matéria, as modalidades de provas e a pontuação mínima exigidas, os títulos suscetíveis de apresentação e os critérios de sua valoração, o dia e hora do encerramento da inscrição, bem como outros esclarecimentos relativos ao concurso. São requisitos para a inscrição do concurso de ingresso. Ser brasileiro,
ter concluído o curso de bacharel em Direito em faculdade oficial reconhecida no país, comprovar a quitação, isenção do serviço militar, estar em gozo de direitos políticos e quite com as obrigações eleitorais, possuir idoneidade moral e não registrar antecedentes criminais, gozar de rigidez física e mental. A prova de inexistência de antecedentes criminais será feita mediante certificado de antecedentes criminais da Justiça e da Polícia dos estados em que o candidato houver residido nos últimos 5 anos, podendo o Conselho Superior, a Procuradoria-Geral do Estado, realizar investigações sobre a conduta do candidato. O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado poderá autorizar a dispensa do ato da inscrição da prova de atendimento dos candidatos requisitos pelos candidatos os requisitos exigidos no incisos 5 e 6, determinando o momento adequado para sua apresentação. O concurso será válido pelo prazo de 2 anos, contado da data da homologação, permitida sua prorrogação por igual período, mediante a deliberação do Procurador-Geral do Estado, ouvindo o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado. Seção 3, da posse e do exercício. Para tomar posse, o Procurador do Estado deverá exibir à autoridade competente o título de sua nomeação, o laudo de sanidade física e mental, comprovando a expensão pela Junta Médica Oficial do Estado, e a declaração de seus bens, prestando compromisso em sessão solene do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado. Na posse, o Procurador do Estado prestará o seguinte compromisso: prometo, no exercício do cargo de Procurador do Estado, bem e fielmente cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado, a Lei Orgânica da Procuradoria-Geral do Estado, o Estatuto dos Procuradores e as demais leis do meu país, conduzindo-me sob os preceitos da ética e da salvaguarda do interesse público e coletivo. O Procurador do Estado tomará posse dentro de 30 dias da data da publicação do ato de nomeação, prorrogados mais 30 a pedido do interessado. É competente para receber compromisso e dar posse aos Procuradores do Estado o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado. A posse poderá efetuar-se mediante procuração, em casos especiais, a critério da autoridade competente. Para fins da posse prevista no cargo de Procurador do Estado, será assegurada a ordem de classificação final obtida no respectivo concurso. O Procurador do Estado deverá entrar em exercício no prazo de 15 dias da conclusão do estágio de adaptação, prorrogável por igual tempo, havendo motivo de força maior reconhecido pelo Procurador-Geral do Estado. Se o Procurador do Estado, no caso de nomeação, deixar de assumir dentro do prazo o exercício do cargo, será declarado sem efeito o respectivo ato de nomeação. Do estágio de adaptação. Os procuradores do Estado, seja 3 entre 3, depois de empossados, participarão de estágio de adaptação pelo período de 30 dias, destinado a treinamento para as funções que irão desempenhar. No período de adaptação, o Procurador do Estado 303 prestará auxílio nas procuradorias especializadas, sob a orientação e supervisão do Procurador do Estado, chefe do órgão, sob coordenação do Procurador do Adjunto. A programação do Estado poderá exigir, como atividade complementar, a participação do Procurador em curso ou palestra de atualização e aperfeiçoamento funcional. Incumbirá ao chefe da Procuradoria Especializada, onde estiver estagiando o Procurador do Estado 313, encaminhar no prazo de 10 dias a conclusão do estágio. A Corregedoria Geral, relatório pormenorizado das atividades e do aproveitamento do estagiário. Tá falando do estagiário. Estágio probatório. Nos 3 primeiros anos de exercício no cargo, o Procurador do Estado terá seu trabalho e sua conduta examinados pelos órgãos da Administração Superior da Procuradoria-Geral do Estado, a fim de que venha a ser, ao término desse período, confirmado ou não
na carreira. Para esse exame, o corregedor-geral determinará por meio de ato próprio aos procuradores do Estado em estágio probatório que lhe remeta cópia de trabalhos jurídicos apresentados e de relatório e outras peças que possam influir na avaliação do desempenho funcional. O corregedor-geral, no período compreendido entre os 3 últimos meses antes da decorrida do triênio, o corregedor-geral, no período compreendido os 3 últimos meses antes de decorrido o triênio, remeterá ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado relatório circunstanciado sobre a atuação pessoal e funcional dos procuradores do Estado em estágio, concluindo fundamentadamente pela sua confirmação ou não, com base nos seguintes requisitos: idoneidade moral, disciplina, dedicação ao trabalho e eficiência no desempenho de suas funções. Desempenho das funções. Se a conclusão do relatório for desfavorável à confirmação, o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado ouvirá, no prazo de 10 dias, o procurador do Estado interessado, que exercerá o direito de ampla defesa, podendo requerer e assistir à sessão de julgamento. Conselho Superior. Esgotado o prazo, com defesa ou sem ela, e produzidas provas requeridas, o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, após sustentação oral facultada aos procurador do Estado interessado, pelo prazo de 30 minutos, decidirá pelo voto de 2/3 ou mais de seus membros, excluído da votação o corregedor-geral. O Procurador-Geral do Estado comunicará no prazo de 5 dias ao governador do Estado a decisão do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado contrária à confirmação, para efeito de exoneração do Procurador do Estado. Das formas de provimento derivado. O provimento derivado das vagas verificadas na carreira de Procurador do Estado far-se-á mediante promoção, reintegração e aproveitamento. Da promoção. A promoção do Procurador do Estado consiste em seu acesso à classe imediatamente superior àquele que se encontra. As promoções são processadas pelo Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, segundo o critério alternativo de antiguidade e de merecimento, a começar pelo primeiro, reservando-se o segundo, porém 2/3 das vagas existentes. O merecimento dos procuradores do Estado para fins de promoção será apurado levando-se em consideração, especialmente, o período de exercício na carreira e aferindo com a prevalência de critérios objetivos, tendo-se em conta sua pontualidade e dedicação no cumprimento das obrigações funcionais e das instruções da Procuradoria-Geral do Estado, aquilatadas pelo relatório de suas atividades. Sua eficiência no desempenho das funções, verificadas por intermédio das referências dos chefes dos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado, nas inspeções permanentes, sua presteza e segurança nas informações processuais, sua colaboração ao aperfeiçoamento dos trabalhos desenvolvidos pela Procuradoria-Geral do Estado, aprimoramento de sua cultura jurídica por meio da participação em cursos de pós-graduação e de aperfeiçoamento, publicação de livros, teses, estudos e artigos de natureza jurídica, bem como a obtenção de prêmios relacionados com suas atividades funcionais. As informações constantes nos relatórios relativos à visita, de inspeções e correição. A promoção pressupõe 2 anos de efetivo exercício na classe de origem. Na aferição da antiguidade será levado em conta o tempo de serviço em cada classe, contado da data da investidura do cargo. O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, mediante resolução, baixará as instruções complementares quanto à aferição dos critérios explicitados no artigo anterior e estabelecerá a pontuação pertinente a cada um deles. No processo referente à promoção de procuradores do Estado, haverá parecer prévio do Corregedor-Geral, cujos efeitos
serão examinados e decididos pelo Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, no prazo máximo de 10 dias. O Conselho Superior, no exame que fizer, além de considerar os dados fornecidos pelo Procurador do Estado, consultará a respectiva ficha funcional mantida pela Corregedoria Geral, na qual constará seus assentamentos individuais, ocorrência de sua vida funcional, os relatórios mensais e documentos de apresentação obrigatória, as apreciações do Procurador-Geral do Estado, do Corregedor-Geral e do chefe do órgão de lotação do Procurador do Estado, sobre os relatórios e outros documentos funcionais. Os títulos que o Procurador de Estado julgou capazes de atestar seu mérito intelectual e cultura jurídica. O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado publicará resolução certificando a classificação dos procuradores do Estado na pontuação aferida para fins de promoção por merecimento. Caberá pedido de reconsideração dentro de 5 dias do Procurador do Estado que se sentir prejudicado quanto à aferição de critérios utilizados. Não poderá constar da lista de promoção por merecimento o Procurador do Estado que estiver afastado do exercício do cargo na Procuradoria-Geral do Estado ou gozando da licença prevista nessa lei complementar. Decididas as impugnações, o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado publicará a relação dos promovidos. Subseção 2 da reintegração. A reintegração é o retorno do Procurador do Estado estável ao cargo anteriormente ocupado ou ao cargo resultante de transformação deste último, em decorrência de decisão judicial ou de decisão administrativa resultante de revisão. Achando-se provido o cargo em que foi reintegrado, o Procurador do Estado, o seu ocupante passará a disponibilidade remunerada até posterior aproveitamento. O Procurador do Estado reintegrado será submetido à inspeção médica e, se considerado incapaz, será aposentado compulsoriamente, com as vantagens a que teria direito se efetivada a reintegração. Do aproveitamento. O aproveitamento é o retorno do Procurador do Estado em disponibilidade ao exercício funcional. Ao retornar à atividade, será o Procurador do Estado submetido à inspeção médica e, se julgado incapaz, será aposentado compulsoriamente, com as vantagens às que teria direito se efetivado o seu retorno. O Procurador do Estado em disponibilidade remunerada continuará sujeito às vedações constitucionais e será classificado em quadra especial, provendo-se a vaga que ocorrer. A disponibilidade, no caso previsto no parágrafo 1º do artigo 85 desta lei complementar, outorga ao Procurador do Estado o direito de percepção de subsídios e a contagem de tempo de serviço como se o exercício tivesse. Da exoneração. A exoneração do Procurador do Estado dar-se-á a pedido e de ofício. O procurador, em estágio probatório, sujeito a processo administrativo ou judicial, somente se concederá a exoneração a pedido depois de julgado e cumprida a pena disciplinar eventualmente imposta. Das garantias e prerrogativas, quais são as garantias? A estabilidade após o cumprimento do estágio probatório de 3 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por processo administrativo disciplinar ou sentença judicial transitada em julgado. Irredutibilidade dos subsídios, na forma do disposto no 37.15 da Constituição Federal. Constitui prerrogativas do Procurador dos Estados. Gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou em procedimentos. Exercer os direitos relativos à liberdade sindical, requisitar informações, utilizar-se a qualquer órgão público estadual, obter sem despesa a realização de buscas e o fornecimento de certidões dos cartórios ou de quaisquer outras repartições públicas estaduais, ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar ou à sala especial de Estado-Maior, por ordem e à disposição do tribunal competente, quando sujeito à prisão antes do julgamento final. Não ser preso senão por ordem judicial escrita, salvo em flagrante delito crime inafiançável, caso em que a autoridade fará, no prazo máximo de 24 horas, a comunicação e a apresentação do Procurador do Estado ao Procurador-Geral do Estado.
ter assegurado direitos de acesso, retificação e complementação dos dados e informações relativos à sua pessoa, existente no órgão da instituição. Ser ouvido como testemunha ou ofendido em qualquer processo ou inquérito, em dia, hora e local previamente ajustado, com o juiz ou a autoridade competente. Ao procurador do Estado será fornecida carteira de identidade funcional, expedida pela PGE, para fim de uso e desempenho de suas atribuições, podendo requisitar das autoridades policiais, de trânsito, fiscais e sanitários as providências que fizerem necessário ao cumprimento de suas atribuições. As garantias e prerrogativas são inerentes ao exercício de suas funções e são irrenunciáveis. Deveres, vedações e impedimentos. Dos deveres. Quais são os deveres? Manter libada a conduta pública e particular, zelar pelo prestígio da justiça e da administração pública, prerrogativas e dignidade de suas funções, indicar os fundamentos jurídicos dos seus pronunciamentos, obedecer os prazos processuais, não excedendo sem justo motivo os prazos no serviço e seu cargo, velar pela regularidade e celeridade dos processos em que intervenham, assistir os atos judiciais quando obrigatória ou conveniente a sua presença, guardar segredo sobre assunto de caráter reservado que conheça em razão do cargo ou função, declarar-se impedido nos termos da lei, adotar os limites, suas atribuições, as providências cabíveis, em face de irregularidade de que tenha conhecimento ou que ocorra no serviço a seu cargo, prestar as informações a órgãos da administração superior da Procuradoria-Geral do Estado quando solicitadas, manter atualizados os seus dados pessoais e curriculares junto à unidade competente da Procuradoria-Geral do Estado, informando eventuais mudanças de seu endereço residencial, representar a Procuradoria-Geral sobre irregularidade que afetem o bom desempenho de suas atribuições, comparecer a reuniões, órgãos colegiados da instituição, aqui pertencer, comparecer às reuniões dos órgãos de execução que compõem, praticar atos de ofício, fazer cumprir as disposições legais, com independência, serenidade e exatidão, identificar em suas manifestações funcionais, acatar no plano administrativo as decisões dos órgãos da administração superior, da Procuradoria-Geral do Estado. Das vedações. Aos procuradores do Estado aplicam-se as seguintes vedações: receber dos administrados a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários ou outras vantagens. Acumular, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função, salvo uma de magistério, na forma da Constituição. Empregar em suas manifestações processuais ou extrajudiciais, mesmo que independente do exercício de suas funções, por qualquer meio de comunicação, expressão ou termo desrespeitoso à Procuradoria-Geral do Estado, à Justiça, ao Ministério Público, aos advogados e autoridades constituídas ou à lei, ressalvados a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério. Manifestar-se por qualquer meio de divulgação sobre assunto pertinente às suas funções, salvo ordem ou autorização expressa do Procurador-Geral do Estado. Contrariar súmula administrativa, parecer normativo ou orientação técnica adotada pelo Procurador-Geral do Estado. Dos impedimentos, é vedado ao PGE exercer suas funções em processo judicial ou administrativo, em que seja parte, em que haja atuado como advogado em qualquer das partes, em que seja interessado parentes consanguíneo ou afim em linha reta colateral, inclusive até terceiro grau, bem como cônjuge ou companheiro, nas hipóteses na legislação processual. Os procuradores do Estado devem dar-se por impedidos, quando hajam proferido parecer favorável, a pretensão deduzida em juízo pela parte adversa, nas hipóteses da legislação processual. Nas situações previstas nesse artigo, cumpre seja dada a ciência ao superior hierárquico imediato, em expediente reservado, dos motivos do impedimento, objetivando a designação de substituto. Os procuradores do Estado não podem participar de comissão ou banca de concurso, intervir no seu julgamento e participar na organização de lista para promoção quando concorrer
parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, bem como cônjuge ou companheiro. Remuneração. A remuneração dos procuradores de Estado é constituída por subsídio, fixado em parcelas únicas, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, não podendo ultrapassar em nenhuma hipótese o limite previsto no 3711, a ser fixado na forma do anexo 2 desta lei complementar. O subsídio dos integrantes da classe final da carreira de que trata esta lei complementar observará o disposto no 3711. Estão incorporados os subsídios de que trata o artigo anterior desta lei e não são devidas a qualquer título as seguintes parcelas remuneratórias atualmente pagas aos ocupantes da carreira do Procurador do Estado: vencimentos adicionais por tempo de serviço, adicional por tempo de serviço, adicionais de permanência, adicionais de representação, outros acréscimos pecuniários, L73, antecipação de aumento, adicional de inatividade, produtividade do fisco, outros acréscimos da inatividade, lei guerra, decisão judicial. O subsídio não exclui o direito de percepção nos termos da legislação e regulamentação específica das seguintes espécies remuneratórias: ajuda de custo, diária, auxílio funeral, gratificação natalina, de acordo com a Constituição Federal, adicional férias, de acordo com a Constituição Federal. O disposto no caput deste artigo aplica-se à retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento e as parcelas indenizatórias previstas em lei. A remuneração por subsídio aplica-se ao Procurador do Estado dos ativos e inativos, bem como aos pensionistas do Procurador do Estado, e não poderá implicar redução de remuneração, de proventos e de pensões. Ajuda de custo. Aos procuradores do Estado, removido de ofício para a sede de exercício que importem em alteração do domicílio legal, será paga uma ajuda de custo correspondente ao mês de remuneração para indenizações das despesas de mudança, transporte e instalação da nova sede de exercício. Não terá direito à ajuda de custo ao procurador do Estado com residência no lugar onde passar a exercer o cargo. Subseção 3 das diárias. O procurador de Estado que, a serviço em caráter eventual ou transitório, afastar-se da sede do seu local de trabalho, em que tem exercício para outro ponto do território estadual ou nacional, fará jus à passagem e diárias para cobrir a despesa de hospedagem e de alimentação. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Na hipótese do procurador retornar à sede em prazo menor do que previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em excesso no prazo de 2 dias. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o procurador do Estado não fará jus à diária. Auxílio funeral. Ao cônjuge sobrevivente ou ao companheiro e a sua falta aos herdeiros do procurador do Estado falecido, ainda que aposentado ou em disponibilidade, será paga a importância descrita na Lei Complementar 58, para atender às despesas de funeral e de luto. Na falta das pessoas enumeradas, quem houver custeado o funeral do procurador do Estado será indenizado da despesa feita até o montante a que se refere este artigo. Dos direitos. Além da remuneração e das vantagens previstas nessa lei complementar, assegura os seus procuradores de Estado os seguintes direitos: férias, licença e afastamento da aposentadoria. O procurador de férias ou licenciado não poderá exercer qualquer de suas funções. Das férias. Os procuradores terão direito às férias anuais por 60 dias, que serão concedidas ao procurador no prazo de até 12 meses após o período aquisitivo. O direito à férias será adquirido após o primeiro ano de exercício.
As férias não poderão ser fracionadas em períodos inferiores a 30 dias e somente podem acumular-se por imperiosa necessidade do serviço pelo máximo de 2 períodos. As férias não poderão ser fracionadas em períodos inferiores a 30 dias e somente podem acumular-se por imperiosa necessidade de serviço pelo máximo de 2 períodos. Das licenças. Tem direito das seguintes licenças: tratando de saúde, serviço, acidente de serviço, motivo de doença em pessoa de família, a gestante, paternidade, casamento, para aperfeiçoamento jurídico, tratar de interesse particular, luto em virtude de falecimento da pessoa familiar, as demais licenças concedidas aos servidores públicos em geral. As licenças previstas nesse artigo serão concedidas sem prejuízo da remuneração do cargo de procurador, salvo a disposição legal expressa contrária. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. As licenças constantes neste artigo serão concedidas pelo Procurador-Geral do Estado a requerimento do interessado ou de ofício, salvo aquelas concedidas ao Procurador-Geral do Estado, que serão deferidas pelo Conselho Superior de Procuradoria-Geral do Estado. A licença do inciso 1, que é a de saúde, será deferida pelo Procurador-Geral do Estado após a inspeção de realização pela Junta Médica do Estado. A licença por acidente de serviço, concedida ou a pedido de ofício, observará as seguintes condições: configura acidente em serviço dano físico ou mental que se relacione imediata ou imediatamente com as funções exercidas. Equiparam-se ao acidente de serviço o dano decorrente de agressão não provocada e sofrida no exercício funcional, bem como o dano sofrido em trânsito a ele pertinente. Deverá ser feita no prazo de 10 dias, contados de sua ocorrência, prorrogação quando as circunstâncias o exigirem. A licença prevista no inciso 3, que é a por doença da família, será precedida pelo exame pela Junta Médica do Estado, considerando-se pessoas de família, o cônjuge ou companheiro, ascendentes ou descendentes colateral consanguíneos a fim até segundo grau civil, e respeitará ainda as seguintes condições: somente será deferida se a assistência direta do Procurador do Estado for indispensável e não puder ser dada simultaneamente com o exercício do cargo. Será concedida sem prejuízo da remuneração ou qualquer direito inerente ao cargo, salvo para a contagem de tempo de serviço em estágio probatório. Será concedida sem prejuízo da remuneração ou qualquer direito a cargo, salvo para a contagem de tempo de serviço em estágio probatório. Até 90 dias, podendo ser prorrogado igual prazo para as mesmas condições, hipótese em que será considerada como para tratar de interesses particulares. A licença gestante, por 180 dias, observará as seguintes condições: poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. No caso de natimorto, decorrido 30 dias do evento, a mãe será submetida a exame médico e, julgado apta, reassumirá as funções. Em caso de aborto atestado por médico oficial, a licença dar-se-á por 30 dias a partir de sua ocorrência. Na adoção e na obtenção de guarda judicial de criança de até 1 ano de idade, o prazo de licença do adotante ou detentora da guarda será de 120 dias, de criança de 1 a 4 anos de idade. A licença será de 60 dias e, no caso de criança de 1 ano de idade, será de 120 dias. De 1 a 4 anos, 60 dias. E de 4 a 8, de 30 dias. A licença prevista no inciso 5, que é paternidade, será concedida a requerimento do interessado pelo nascimento ou adoção de filho ao pai ou adotante até 5 dias úteis. A licença para casamento será concedida pelo prazo de 8 dias, findos os quais deverá haver a comprovação da celebração do matrimônio.
8 dias para casar, sob pena de desconto em folha dos dias licenciados e sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis. A licença prevista no inciso 7 do artigo 57 será deferida ao Procurador-Geral do Estado pelo prazo máximo de 8 dias. O 7 é o quê? O 7 é aperfeiçoamento jurídico. Para o aperfeiçoamento jurídico, será de 8 dias para frequentar palestras, seminários e cursos de curta duração nas áreas afetadas às atribuições de seu cargo, a critério do Procurador-Geral do Estado, condicionada à prévia comprovação do pagamento da respectiva inscrição. A licença prevista no inciso 8º poderá ser por 2 anos. O 8º é o quê? O 8º é para tratar de interesse particular. Poderá ser até 2 anos, sem remuneração, observadas as seguintes condições. Poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do interessado. Não será concedida nova licença antes de decorrido 2 anos do término anterior. A licença prevista no 9 contados da data do óbito em virtude do falecimento de parente em linha reta, afim ou colateral até o 2º grau do Procurador do Estado, do afastamento e do tempo de serviço. São considerados como efetivo exercício para todos os efeitos legais, exceto para a estabilidade, os dias em que o Procurador do Estado estiver afastado de suas funções em razão da licença prevista na subseção anterior, de férias, cursos ou seminários, exceto para a estabilidade. Cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos no país ou no exterior de duração máxima de 2 anos e mediante prévia autorização do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado. No período de trânsito de disponibilidade remunerada, exceto para a respectiva eleição, desempenho de funções eletivas ou para concorrer à promoção, cessão a órgão público, convocação para o serviço militar ou outros a respectiva eleição de serviço por leis obrigatórios, de outras hipóteses definidas em lei. A apuração no tempo de serviço será feita em dias. É vedada a acumulação de tempo concorrente ou simultaneamente prestado no serviço público. Da aposentadoria e da pensão, subseção 4. Ao Procurador de Estado será aposentado em consonância com as normas previstas na Constituição Federal e na legislação previdenciária infraconstitucional, reguladora dessa norma. Os proventos de aposentadorias concedidos sob a garantia da paridade salarial, que corresponderão à totalidade da remuneração percebida no serviço ativo, serão revistas na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos procuradores do Estado em atividade. Quando da revisão geral anual, estendendo-se os inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos àqueles, inclusive quanto decorrente de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. Os proventos dos procuradores de Estado aposentados serão pagos na mesma ocasião que o forem a remuneração dos procuradores de Estado em atividade. A pensão por morte, igual à totalidade da remuneração, ou dos proventos percebidos pelos procuradores de Estado em atividade ou inatividade, será reajustado na mesma data em que proporção daqueles, disposto no parágrafo 7 do 40 da Constituição Federal. A pensão obrigatória não impedirá a percepção de benefícios decorrentes de contribuição voluntária para qualquer atividade previdenciária. Para fins dessa subseção, equipara-se a esposa companheira nos termos da lei. Regime disciplinar, disposições gerais, das correções. A atividade funcional está sujeita dos procuradores a inspeção permanente, visita de inspeção, correção ordinária, correção extraordinária. Qualquer pessoa poderá reclamar ao Corregedor-Geral da Procuradoria-Geral do Estado sobre os abusos, erros, omissões dos procuradores sujeitos à correção. A inspeção permanente será procedida pelos procuradores-chefes dos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado, onde os procuradores de Estado estejam lotados.
O corregedor-geral, de ofício ou aviso das informações enviadas pelos procuradores, fará aos procuradores oralmente ou por escrito, em caráter de reservado, as recomendações e as observações que julgar cabíveis, dando-lhe ciência dos elogios. A correção ordinária será efetuada anualmente pelo corregedor-geral para verificar a regularidade do serviço, eficiência e a pontualidade para o cumprimento das obrigações legais e determinações da Procuradoria-Geral do Estado e da Corregedoria-Geral. A correição extraordinária será realizada pelo Corregedor-Geral, de ofício por determinação do Procurador-Geral do Estado ou pelo Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado. Concluída a correição, o corregedor apresentará ao Procurador-Geral e ao órgão que houver determinado relatório circunstanciado, mencionando os fatos, observadas as providências adotadas e propondo as medidas de caráter disciplinar ou administrativos que excedam suas atribuições, bem como informando sobre os aspectos de conduta social, intelectual e fundacional dos procuradores. Com base nas observações feitas nas correições, o corregedor poderá baixar instruções aos procuradores, sempre que, em correição ou vista de inspeção, verificar a violação dos deveres impostos aos procuradores, o órgão de correição tomará notas reservadas do que coligir no exame dos autos, livros e papéis e das informações que obtiver. Quando, no curso da investigação ou mediante acusação documentada, o órgão de correição verificar possível infração disciplinar, comunicará imediatamente ao corregedor-geral para fins de instauração de sindicância das faltas e das penalidades. Os procuradores do Estado são passíveis das seguintes penalidades: advertência, censura, suspensão de até 90 dias, demissão, cassação de disponibilidade remunerada ou aposentadoria. A pena de advertência será aplicada reservadamente por escrito nos seguintes casos: negligência no exercício de suas funções, desobediência às determinações e às instruções dos órgãos da direção superior da Procuradoria-Geral do Estado, prática de ato reprovável. A penalidade de censura será aplicada reservadamente por escrito no caso de reincidência, em caso de já punida a advertência. A penalidade de suspensão será aplicada no caso de violação das proibições estabelecidas ao Procurador do Estado na Constituição Federal, na Constituição do Estado e nesta lei complementar. As penalidades de demissão, enquanto não decorrido o estágio probatório, será aplicada nos casos de falta grave, abandono de cargo, conduta incompatível com o exercício do cargo, lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio público ou de bens confiados à sua guarda. Sentença condenatória com o trânsito em julgado pela prática de crime contra o patrimônio, os costumes, a administração e a fé pública, a posse e o tráfico de entorpecentes e de abuso de autoridade, quando a pena aplicada for igual ou superior a 2 anos. Considera-se abandono de cargo a ausência do procurador ao exercício de suas funções sem justificativa por mais de 30 dias consecutivos. Equiparam-se ao abandono de cargo as faltas injustificadas por mais de 60 dias intercalados, no período de 12 meses. Considera-se conduta incompatível com o exercício do cargo a prática habitual de ato incontinência pública e escandalosa. Considera-se ainda conduta incompatível com o exercício do cargo a reiteração de atos que violem proibição expressamente imposta por esse estatuto, quando já punidos mais de uma vez com a penalidade de suspensão. Aplica-se a pena de cassação de aposentadoria ao procurador inativo que houver praticado, quando em atividade ou em disponibilidade, falta a sujeita à penalidade de demissão. Na aplicação das penalidades disciplinares, considerar-se-ão a natureza e a gravidade das infrações, os danos que dela provierem para exercícios e os antecedentes do infrator. Compete ao Procurador-Geral aplicar as penalidades previstas nos incisos 1, 2 e 3 do 83 e ao Governador de Estados as penalidades previstas nos incisos 4 e 5. 4 e 5, que é do governador,
lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio público ou de bens confiados à sua guarda, e a sentença condenatória com trânsito julgado pela prática de crime contra patrimônio, os costumes, a administração e a fé pública, a posse e o tráfico de entorpecentes e de abuso de autoridade, quando a pena aplicada for igual ou superior a 2 anos. É o governador, nessas duas hipóteses, é quem aplica a penalidade. Ficam asseguradas ao procurador do Estado a ampla defesa e o contraditório dos procedimentos disciplinares. Deverão constar no assentamento individual do procurador as penalidades que lhe forem impostas, vedada a sua publicação, exceto no caso de pena de demissão e nas hipóteses de revelia. É vedado fornecer a terceiros certidões relativas às penalidades de advertência, de censura e de suspensão, salvo para defesa de direito. Da prescrição. Prescreverá em 1 ano a falta punível com advertência ou censura, em 2 anos a falta punível e com suspensão, 5 anos a falta punível com demissão ou cassação de disponibilidade. A prescrição começa a correr no dia que a administração tomar ciência do cometimento da falta, no dia que tenha cessado a continuidade ou permanência nas faltas continuadas ou permanentes. Interrompem a prescrição a instauração do processo administrativo e a citação para a ação de perda do cargo. Reabilitação. O procurador que houver sido punido disciplinarmente com advertência ou censura poderá obter do Conselho Superior o cancelamento das respectivas notas constantes de sua ficha funcional, decorrido 2 anos do trânsito em julgado da decisão administrativa que as aplicou, desde que, nesse período, não haja sofrido outra punição disciplinar. Processo disciplinar. Disposições preliminares. A apuração das infrações será feita por sindicância ou processo administrativo disciplinar, que serão instaurados pelo Corregedor-Geral da Procuradoria-Geral do Estado, de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada, assegurado o direito de ampla defesa. As sindicâncias e os processos administrativos disciplinares correrão em segredo até a sua decisão final, e ele só tendo acesso ao sindicato, ao sindicado ou acusado, o seu defensor e aos procuradores e dos estados integrantes da Câmara de Ética e de Disciplina. A representação oferecida por pessoa estranha à instituição deverá trazer reconhecida a firma do seu autor, sem o que não será processada. A representação incluirá todas as informações e documentos que possam servir à apuração do fato e de sua autoria, sendo liminarmente arquivada se o fato narrado não constituir, em tese, infração administrativa ou penal. A autoridade não poderá negar-se a receber a representação, desde que devidamente formalizada. Os autos do procedimento administrativo serão arquivados na Corregedoria Geral. Da sindicância. Promover-se-á a sindicância para apuração de fatos irregulares no serviço público e também como preliminar no processo administrativo disciplinar, quando a medida possa ensejar a aplicação de penalidade disciplinar ao procurador do Estado. A sindicância, após o ato de sua instauração, será remetida à Câmara de Ética e de Disciplina, encarregada do processamento. A sindicância terá caráter inquisitivo e valor meramente informativo, obedecendo o procedimento sumário, que deverá concluir-se no prazo de 30 dias, a contar da instalação dos trabalhos. O prazo estabelecido neste artigo poderá ser prorrogado por mais de 15 dias, a critério do presidente da Câmara. Em virtude de seu caráter meramente informativo e não comportar o contraditório ou a necessidade de apresentação de defesa, da sindicância não poderá resultar nenhuma penalidade a servidor. O presidente da Câmara de Ética e de Disciplina procederá às seguintes diligências: a instalação dos trabalhos, que deverá ocorrer no prazo máximo de 5 dias, a contar da ciência do sindicante de sua designação, lavrando-se a ata resumida da ocorrência. Ouvirá o sindicato, se houver, e conceder-lhe-á o prazo de 5 dias para apresentar justificação, podendo este juntar provas e arrolar 3 testemunhas por cada fato a ser apurado. No prazo de 5 dias, colherá as provas que entender necessárias, ouvindo a seguir, quando houver as testemunhas do sindicato.
Encerrada a instrução, o presidente da Câmara de Ética e de Disciplina elaborará relatório conclusivo pelo arquivamento ou pela instauração de procedimento administrativo e encaminhará os autos ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, que decidirá sobre a abertura do processo disciplinar. O parecer que concluir pela instauração do processo administrativo formulará a súmula de acusação que conterá a exposição do fato imputado com todas as suas circunstâncias e a capitulação legal da infração. Seção 3 do processo administrativo. A portaria de instauração do processo administrativo expedida pelo Corregedor-Geral da Procuradoria-Geral do Estado conterá o nome dos integrantes da Câmara de Ética e Disciplina, a qualificação do acusado, a exposição circunstanciada dos fatos a ele imputados, a previsão legal sancionada e a expressa salvaguarda dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Durante o processo administrativo, poderá o procurador afastar o acusado do exercício do cargo sem prejuízo de sua remuneração, pelo prazo máximo de 90 dias. O afastamento não ocorrerá quando o fato imputado corresponder às penas de advertência ou censura. O processo administrativo será presidido pelo presidente da Câmara de Ética e de Disciplina, salvo quando o acusado for o Procurador-Geral do Estado, ocasião em que os autos serão encaminhados ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado. O processo administrativo iniciar-se-á dentro de 5 dias após a expedição de sua portaria de instauração e deverá estar concluído dentro de 60 dias, prorrogável por mais 30 dias. A juízo da Câmara de Ética e de Disciplina, à vista de proposta fundamentada do presidente. Ao receber a portaria de instauração do processo, os autos de sindicância com a súmula de acusação ou peças informativas, o presidente da Câmara de Ética e de Disciplina imediatamente convocará o membro para a instalação dos trabalhos, ocasião que será compromissado o secretário e se fará a atuação, deliberar-se sobre a realização das provas e diligências necessárias à comprovação dos fatos de sua autoria, designando-se data para a audiência do denunciante, se houver, e do acusado, lavrando-se ata circunstanciada. O presidente da Câmara de Ética e de Disciplina mandará intimar o denunciante a excitar o acusado, com antecedência mínima de 6 dias. Com a entrega de cópia de portaria do relatório final de sindicância, as súmulas de acusação e a data e a ata de deliberação. Se o acusado não for encontrado ou furtar-se a citação, esta será feita por AR, aviso de recebimento, frustrando-se a efetivação do ato, esta será feita por edital, devendo o mesmo ser publicado por 3 vezes consecutivas no Diário Oficial do Estado e 1 vez no Jornal de Grande Circulação do Estado. Se o acusado não atender a citação por edital, será declarado rével, designando-se para promover-lhe a defesa, procurador do Estado, de classe igual ou superior, o qual não poderá excusar-se da incumbência, sem justo motivo, sob pena de advertência. O acusado, depois de citado, não poderá, sob pena de prosseguir o processo à sua revelia, deixar de comparecer sem justo motivo aos atos processuais para os quais tenha sido regularmente intimado. A todo tempo, o acusado rével poderá constituir defensor, que substituirá o procurador do Estado designado. Nessa fase, os autos poderão ser vistos pelo acusado ou seu procurador em mãos do presidente da Câmara de Ética e de Disciplina. Se a autoridade processante verificar que a presença do acusado poderá influir no âmbito do denunciante ou de testemunha, de modo que prejudique a verdade do depoimento, solicitará a sua retirada, prosseguindo da inquirição com a presença de seu defensor, devendo constar no termo a ocorrência e os motivos que a determinaram. Após o interrogatório, o acusado terá 10 dias para apresentar defesa prévia, oferecer provas e requerer a produção de outras, que poderão ser indeferidas, se forem impertinentes ou tiverem muito intuito meramente protelatórios, a critério do presidente da Câmara da Ética e de Disciplina.
No prazo de defesa prévia, os autos ficarão à disposição do acusado para consulta na secretaria da comissão ou poderão ser retirados pelo procurador do Estado designados como defensor da ativa, mediante carga. Fim do prazo, o presidente designará audiência para inquirição das testemunhas de acusação e da defesa, mandando intimá-las, bem como o acusado e seu defensor. Havendo mais de um acusado, cada um poderá arrolar até 8 testemunhas. Prevendo a impossibilidade de inquirir todas as testemunhas na audiência, o presidente poderá desde logo desdobrar a audiência em quantas sessões forem necessárias. A ausência injustificada do acusado a qualquer ato para o qual haja sido regularmente intimado não obstará sua realização. Na ausência ocasional do defensor do acusado, o presidente da Câmara de Ética e de Disciplina designará um defensor ativo, cuja atuação cessará quando o acusado revelar constituir defensor próprio nos autos. Finda a produção de prova testemunhal e na própria audiência o presidente, de ofício, por proposta de qualquer membro da comissão ou a requerimento do acusado, determinará a complementação das provas, se necessário, sanadas eventuais falhas no prazo de 5 dias. Encerrada a instrução, o acusado terá 5 dias para oferecer alegações finais. As testemunhas são obrigadas a comparecer às audiências quando regularmente intimadas. O acusado e seu defensor deverão ser intimados pessoalmente de todos os atos e termos do processo, com antecedência mínima de 5 dias, quando não forem à audiência. As testemunhas poderão ser inquiridas por todos os integrantes da comissão, pelo defensor e reinquiridas pelo presidente. Os atos e termos para os quais não foram fixados prazos serão realizados dentro daqueles que o presidente determinar, respeitado o limite máximo de 30 dias. Esgotado o prazo para as alegações finais, a Câmara de Ética e Disciplina, em 10 dias, apreciará os elementos do processo, apresentando relatório em que proporá justificadamente a absolvição ou punição do acusado, indicando a pena cabível e seu fundamento legal. Havendo divergência nas conclusões, ficará constando no relatório o voto de cada membro da Câmara de Ética e de Disciplina. Juntando o relatório, serão os autos remetidos desde logo ao órgão julgador. Nos casos em que a Câmara de Ética e de Disciplina opinar pela imposição de pena, o órgão julgador decidirá no prazo de 20 dias, contado do recebimento dos autos. Se o órgão julgador não se considerar habilitado a decidir, poderá converter o julgamento em diligência, devolver os autos à comissão para os fins que indicar, com prazo não superior a 10 dias. Retornando os autos, o órgão julgador decidirá em 5 dias. O Procurador-Geral do Estado, quando o relatório concluir pela aplicação das penalidades de advertência ou de censura, será competente para decidir o processo administrativo disciplinar. Na hipótese do Procurador-Geral do Estado entender cabível ao acusado penalidade diversa das referidas no caput deste artigo, remeterá os autos que receber ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado para o julgamento. O acusado, em qualquer caso, será intimado da decisão pessoalmente ou, se for revel, através do Diário Oficial do Estado. Não será declarada nulidade de nenhum ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão do processo. Aplicam-se subsidiariamente ao processo administrativo disciplinar o Código de Processo Penal e normas de Lei Complementar 58, regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado da Paraíba. Dos recursos. Os recursos, que terão sempre efeitos suspensivos, serão conhecidos pelo Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado. Contra a decisão de estabilidade ou não de Procuradoria do Estado, condenatória em processo administrativo disciplinar, antiguidade, proferida em reclamações sobre o quadro geral, de disponibilidade ou remoção do Procurador do Estado por motivo de interesse público. São irrecorríveis as decisões que determinarem a instauração de sindicância e os atos de mero expediente. Os recursos serão interpostos pelo acusado ou seu defensor no prazo de 10 dias, contados da intimação da decisão, por petição dirigida ao Procurador-Geral do Estado e deverá conter desde logo as razões do recorrente. Recebida a petição, o procurador determinará a sua juntada ao processo ser tempestiva, sorteará o relator e revisor entre os procuradores de Estado com assento no Conselho Superior da Procuradoria-Geral e convocará uma reunião deste no prazo de 20 dias.
Nas 48 horas subsequentes ao sorteio, o processo será entregue ao relator, que terá o prazo de 10 dias para elaborar seu relatório, encaminhando em seguida ao revisor, que devolverá no prazo de 5 dias ao Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, onde permanecerá para exame de seus membros. O julgamento realizar-se-á de acordo com as normas regimentais, intimando-se o recorrente da decisão no prazo de 10 dias. A nova decisão proferida em sede de recurso não poderá agravar a situação recorrente. Revisão do processo administrativo. Admitir-se-á, na esfera administrativa, a qualquer tempo, a revisão do processo administrativo disciplinar de que tenha resultado em imposição de pena, quando a decisão for contrária ao trecho expresso de lei ou a decisão se fundar em depoimento, exame e evidência dos autos, documento falso, aduzir em fatos ou circunstâncias suscetíveis de provar inocência ou justificar a imposição de penas mais brandas. A simples alegação de injustiça na decisão não será considerada como fundamento para a revisão. Não será admitida a reiteração de pedido pelo mesmo motivo. A instauração do processo revisional poderá ser determinada de ofício pelo Procurador-Geral do Estado, a requerimento do próprio interessado, ou, se falecido ou interdito, do seu cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou curador. O processo de revisão terá o mesmo rito no processo administrativo disciplinar. O pedido de revisão será dirigido ao Procurador-Geral do Estado, que, se ao admitir, determinará o apensamento da petição ao processo disciplinar e sorteará a comissão revisora, composta de 3 procuradores do Estado. A petição será instruída com as provas que o infrator possuir, devendo indicar as que pretenda produzir. Não poderão integrar a comissão revisora aqueles que tenham funcionado na sindicância ou no processo administrativo. A comissão revisora, no prazo de 10 dias, relatará o processo e encaminhará ao Procurador-Geral do Estado. A revisão será julgada pelo Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado dentro de 20 dias da entrega do relatório da comissão revisora. O julgamento realizar-se-á de acordo com as normas regimentais. Deferida a revisão, a autoridade competente poderá alterar a classificação da infração, absorver o punido, modificar a pena ou anular o processo, vedado em qualquer caso o agravamento da pena. Julgada procedente a revisão, será tornada sem efeito a sanção aplicada, restabelecendo-se em sua plenitude os direitos atingidos pela punição, exceto se for o caso de aplicar-se pena inferior. Da orientação normativa e supervisão técnica dos órgãos e entidades administrativas. Sujeitam-se à orientação normativas e à supervisão técnicas da Procuradoria-Geral do Estado, os órgãos, assessorias e unidades jurídicas da administração direta, nas autarquias estaduais e fundacionais, instituídas e mantidas pelo Estado. A supervisão técnica a que se refere este artigo compreende a prévia manifestação do Procurador-Geral do Estado sobre nomes indicados para a chefia dos órgãos, assessorias e unidades jurídicas referidas no caput. Cabe ao Procurador-Geral, quando necessário, expedir recomendações dirigidas aos órgãos, assessorias e unidades jurídicas da administração direta, das autarquias e fundações mencionadas no artigo anterior, no sentido de que sejam alteradas as teses jurídicas sustentadas nas ações da responsabilidade daquelas entidades, visando a adequá-las à jurisprudência dominante no Tribunal de Justiça, no Estado da Paraíba, nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal. Têm natureza vinculante e são de observância obrigatória as recomendações expedidas pelo Procurador-Geral do Estado com base no caput deste artigo. O Procurador-Geral do Estado fica autorizado a assumir, excepcionalmente e temporariamente, a representação judicial de autarquias estaduais e de fundações instituídas e mantidas pelo Estado nas seguintes hipóteses: na ausência de procurador, assessor ou advogado, impedimento dos integrantes dos órgãos, assessorias ou unidades jurídicas das autarquias ou fundações. A representação extraordinária prevista neste artigo pode ser assumida por solicitação dirigentes das entidades ou por iniciativa do Procurador-Geral do Estado. A inexistência de órgão, assessoria ou unidade jurídica integrante de autarquias estaduais ou fundações instituídas e mantidas pelo Estado em comarca onde ocorra feito ou trâmite de processo de interesse dessas entidades, configura a hipótese de ausência prevista no inciso 1 deste artigo.
o Procurador-Geral do Estado, com a finalidade de suprir deficiências ocasionais de órgãos, assessorias ou unidades jurídicas de autarquias estaduais ou fundações instituídas ou mantidas pelo Estado, pode designar para prestar-lhe colaboração temporária Procurador do Estado, que nessa oportunidade será investido também temporariamente dos mesmos poderes conferidos aos integrantes dos órgãos e entidades autarquias e fundacionais. O Procurador-Geral do Estado, na defesa dos interesses deste e em situações que possam trazer reflexos de natureza econômica, ainda que indiretos ao erário estadual, pode avocar ou integrar e coordenar os trabalhos judiciais e extrajudiciais a cargo de órgãos, assessorias ou unidades jurídicas de autarquias estaduais e ou de fundações instituídas e mantidas pelo Estado. O Procurador-Geral do Estado pode delegar ao Procurador-Geral Adjunto do Estado, no todo ou em parte, a competência para a prática dos atos elencados nesta lei. Disposições finais e transitórias. Fica criada a Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado, diretamente vinculado ao Procurador-Geral do Estado, consistindo no órgão encarregado de promover o aperfeiçoamento técnico-profissional dos procuradores do Estado e dos servidores da Procuradoria-Geral do Estado. Legislação específica disporá acerca das competências e da estrutura organizacional da Escola Superior a que se refere o artigo anterior. Fica criada a Medalha do Mérito Procurador José Mérico de Almeida, a ser conferida às personalidades que colaboraram para o desenvolvimento da instituição. A concessão de medalha de que trata-se caput deste artigo será concedida conforme critérios e datas que dispuser o regimento interno do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado. A cessão de procurador do Estado para qualquer órgão dos poderes da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal somente poderá ser efetivada com ônus para o ente cessionário, salvo para cumprir tarefa jurídica específica de duração não superior a 120 dias, ou para exercer na administração estadual cargo de secretário de Estado, secretário executivo ou equivalente na administração autárquica dos municípios, nos estados e no Distrito Federal, inclusive como chefe de órgãos jurídicos, admitidos, no caso, a opção remuneratória, sendo limitado em 5 o número de procuradores de estados afastados da Procuradoria-Geral do Estado. A cessão de servidores civis ou militares à Procuradoria-Geral do Estado, pertencentes a qualquer órgão integrante da estrutura do Poder Executivo Estadual, dar-se-á sem prejuízo da manutenção da remuneração do servidor cedido. O produto de arrecadação da dívida ativa estadual será depositado em conta bancária específica sob a gerência e responsabilidade da Secretaria de Estado da Receita, obrigando-se o órgão gestor a informar à Procuradoria-Geral do Estado, mensalmente, o montante total dos recursos aportados referentes ao período de respectiva apuração. Somente será permitido o afastamento de 3 procuradores do Estado para fins de realização de pós-graduação. Aplicam-se aos procuradores do Estado, supletivamente, naquilo que não conflitar com as disposições desta lei complementar ou disposto na Lei Complementar 58, do regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado da Paraíba. Revogam-se as leis tal, Fechou.